Segunda, sincera, segundão, mais uma vez, meus amigos, e bora começar a nossa semana bem direitinho, fazendo o quê? Falando muita água sobre guitarra. Antes da gente ir para nossa primeira pergunta, já troca a música aí de metal para groove. Queria comentar um rebuliço que aconteceu no vídeo anterior, que muita gente perguntou para mim sobre o novo lançamento da Kemper, o Kemper Player. E bom, eu confesso que eu fui um pouquinho ousado, tá, em comentar sobre o equipamento sem ter lido nada sobre ele. Só vi o nome, vi uma foto e já fui falando o que eu disse no vídeo anterior. Mas que, meu amigo, foi melhor assim, porque quando eu fui ler sobre o equipamento, é muito pior do que o que eu falei no vídeo, tá? O Kemper foi um equipamento lançado em... Toda vez eu esqueço o ano de lançamento dele. 2011, aqui segundo a internet. 13 anos atrás, tá? E o Kemper Player saiu agora, recentemente, agora no final de 2023, começo de 2024. E adivinha só, ele é basicamente um pedaço de tecnologia que reproduz arquivos que foram feitos por um equipamento lançado 13 anos atrás. Essa é a grande novidade da Kemper. Lançar um produto que não faz basicamente o que tornou esse produto famoso. O Kemper Player, ele não faz nenhum profiling, que é o lance de copiar os amplificadores. Ele só lê os arquivos. Então a Kemper demorou 13 anos para lançar um produto capado, que não só não faz profiling, como tem muito menos efeitos, como tem menor capacidade de executar efeitos ao mesmo tempo, saca? E pra mim, eu falei o que falei no vídeo anterior sem ter lido nada sobre o equipamento, porque o danado do Kemper é o único, exclusivo, tá? O único pedaço de tecnologia na face da Terra, digital, que não muda o preço em 13 anos, tá? É só você voltar 13 anos atrás e pensar quais eram as tecnologias que estavam acontecendo naquele momento. Eu vi aqui que o iPhone lançado da época era o 4S, e eu acredito que todo mundo consegue perceber a diferença brutal entre um iPhone 4S e o mais novo iPhone 15. Eu só tô dando um exemplo, tá? Não era nem para eu precisar estar dando exemplo aqui, de tão óbvio que é uma situação que um equipamento digital depois de 13 anos está totalmente defasado em relação aos outros que foram lançados depois. Ah, Lucas, então você está falando que tudo que foi lançado 13 anos atrás é um lixo? Não, só estou dizendo que ele não pode ser comparado de forma alguma com as coisas que são mais recentes. E por que danado a Kemper lança um produto desse no mercado? Eles são malucos? Não, eles sabem que existe um público cativo da marca que se acostumou a usar esse tipo de equipamento. Existe um grande ecossistema em volta dele, existe muita gente que usa, e se você manter um produto na prateleira do mercado sem abaixar o preço dele e as pessoas continuam comprando, por que danado você vai mudar, você vai investir mais, você vai melhorar esse equipamento se todo mundo continua consumindo ele? E é isso, tá? O Kemper Player é como se fosse um iPhone 4S sem câmera, né? Tipo, todo mundo compra o iPhone basicamente por causa das suas câmeras, todo mundo compra o Kemper por causa do profiling. E o Kemper Player é um Kemper sem profiling, tipo um iPhone 4S sem câmera. Pra mim é isso. Mas tá bom de rebuliço, bora nessa diretamente agora sim para a primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre a Red Rush? Ela tem os clássicos do Eleven Hack. Fala sobre os pedaleiros da Red Rush e por que a galera não dá atenção à marca. Então, Guilherme e Lázaro Lopes, voltando ao assunto que a gente acabou de falar sobre o Kemper, as coisas elas dão certo, os equipamentos são utilizados pelas pessoas, por uma grande quantidade de pessoas, não necessariamente porque são os melhores equipamentos, ou porque tem mais qualidades, ou porque tem mais funcionalidade. O que leva uma pessoa a comprar alguma coisa é muito mais amplo do que isso, saca? E você tem vários testes, vários vídeos aí da Red Rush lado a lado com outros pedaleiros, tipo, mostrando as funcionalidades desse equipamento, demonstrando que ela é um equipamento excepcional, mas que, assim, enquanto não cai na boca do povo, enquanto não aparece, tipo, um guitarrista famoso utilizando ela e dizendo que ela é massa, enquanto os canais de guitarra, por exemplo, não recebem esse equipamento para fazer os vídeos e eles gostam disso e começam a falar sobre ele, infelizmente o equipamento termina realmente ficando mais low profile mesmo, tipo, as pessoas terminam não falando tanto sobre ele. Novamente, não é por causa da qualidade, não é por causa das funções, é porque realmente o mercado ele já tem tanta coisa acontecendo, que é um equipamento que faz mais do mesmo, por mais que seja muito bom também, como é a Red Rush, dificilmente vai chamar a atenção, tá?
Se não for dessa forma que eu falei, de alguém muito grande, alguém muito importante usando. Velho, a pedaleira da Fender, a Fender, pô, a maior empresa de guitarra do mundo, acabou de lançar uma pedaleira que, tipo, fez uma hypezinha, mas que, tipo, tá meio escondida, não chamou muita atenção, não tô vendo mais tanta gente falando sobre ela depois do lançamento. E é a Fender, saca? Esse processo de convencimento das pessoas a utilizar alguma coisa, o processo que as pessoas passam a utilizar aquela coisa e o processo das pessoas deixarem de utilizar alguma coisa para utilizar outra são todos muito complexos. E por isso, novamente, voltando à primeira pergunta, tanta gente usa Kemper ainda, porque você se acostumou, galera, se acostumou com o ecossistema da Kemper. Kemper tem em muitos estúdios pelo mundo todo. Os estúdios fizeram muitos profilings dos seus amplificadores e o Kemper tá lá resolvendo o som de guitarra dos estúdios e pode lançar Quad Cortex, tipo, com profiling muito mais eficiente do que o da Kemper, assim como o Tonex, tipo, muito mais barato, que não adianta, velho, a galera já tem o Kemper lá, que já cumpre essa função bem, e só de pensar em refazer todos os processos, refazer todos os profilings, refazer todos os timbres, pesquisar tudo de novo, regular, setar tudo de novo, não vale a pena, saca? Então por isso que é tão difícil, né, um equipamento perfurar o mercado, sendo tão parecido com todos os outros, né? Talvez a empresa que fez isso melhor foi a Quad Cortex, né? Foi a Neural, que conseguiu, né, adentrar, assim, perfurar a bolha de jeito impressionante, tipo, se utilizando das mídias sociais do jeito mais atual possível, né? Em pouquíssimo tempo, eles chegaram no nível que empresas como a Line 6, por exemplo, né, demorou tanto tempo pra tipo, chegar em relação ao nome, né, ao nome no mercado, saca? Então é isso, tá? Não é ausência de qualidade, são todos esses outros fatores que eu citei, beleza? Próxima pergunta. Qual conselho posso dar para o guitarrista que testa 2 pedais por semana e não se acha? J. Vieira, 1983. Fala para ele passar muito mais tempo com um pedal ou 2 pedais do que apenas uma semana, saca? Uma semana não é nem de longe suficiente para você entender o som de alguma coisa e entender a proposta de som, o que é que aquela coisa pode te proporcionar. O mesmo eu digo não só para pedais, como para guitarras, para amplificadores. Tem gente que vive trocando de guitarra e diz que nunca encontra a guitarra que gosta, mas exatamente porque você não está nem dando chance para aquele instrumento te agradar, passando muito tempo com ele e passando várias experiências com ele, entendendo qual é o som dele, saca? Então a melhor dica é essa, tá? Passa mais tempo, testa mais, toca mais com cada equipamento, até para quando, por exemplo, você chegar no 10º, você saber, né, com mais consciência e com mais informação, qual dos 10 foi o seu preferido e você escolhe ele, né? Se você usa cada um deles por uma semana só, quando chegar no final não vai dar nem para lembrar, né, qual foi que você mais gostou, porque foi tanta informação num espaço de tempo tão curto, mano, que, enfim, né, você não vai absorver nada, beleza? É isso. Próxima pergunta. Qual monitor de áudio até R$2.000 você indica? Mibson... eu tenho aqui na sala da minha casa um par de Presonus Eris 4.5 Bluetooth, tá? Ele foi mais ou menos esse valor, acho que foi 1.800 e 1.900, mais ou menos isso. São muito bons, apesar do fone ser pequenininho, eles são bem bacanas. Eles têm um som muito bonito, na verdade, tá? Então para mixagem isso atrapalha um pouco, porque tudo que você bota nele vai soar bem demais, saca? Mas se você quer mais para tocar guitarra, para tipo tirar um som, timbrar as suas coisas, sua pedaleira, ele vai servir muito bem, ele soa muito bem, ele tem um grave gostoso, ele soa definido, tem configurações bacanas e você ainda pode botar na sua TV e curtir um filme ou jogar um videogame com um som fuderoso, se for o Bluetooth, né? Apesar que ele tem entrada P2 também, só que TV hoje em dia não vem mais com saída P2, né? Bizarro isso, né? Nada a ver. Na época que eu pesquisei bastante sobre, cheguei na conclusão do Presonus Eris, até porque lá no Space Invaders a galera tem esse monitor também, que é o estúdio que, enfim, eu frequento muito, já trabalhei, etc. E eu sempre ouvi o som nele e sempre achei bacana. Então, fui nele, tá? É isso aí. Próxima pergunta. Sente muita diferença quando muda de guitarra com raio e escala de tamanhos diferentes? Então, Luiz Flávio Físio, com certeza, tá? Eu não estou muito ligado na diferença de raio das minhas guitarras, mas a diferença do tamanho da escala
é evidente, principalmente quando eu toco em Les Paul e quando eu toco em Stratocaster, quando eu mudo dessas duas ou para 7 cordas. Tipo, a Les Paul, ela tem o braço mais curto, a escala mais curta, a Strato tem um pouquinho mais longa e a 7 cordas é mais longa ainda, o que faz com que as casas, tipo no caso da Les Paul, sejam mais curtas, da Strato um pouquinho maiores e da 7 cordas um pouquinho maior ainda, tá? A abertura da sua mão muda, os acordes, tipo, ficam diferentes de ser executados, que você tem que se ligar, porque, por exemplo, na Les Paul, como a escala é mais curta e as cordas ficam um pouco mais frouxas, se você toca com a mesma intensidade que você toca no Strato, você pode pressionar um pouco demais o braço e de repente fazer um acorde e desafinar, saca? Então você tem que prestar atenção, velho, porque isso muda bastante, inclusive o som da guitarra é uma das poucas coisas que influencia no timbre do instrumento, influencia bastante na afinação e na tensão da corda. Então assim, se você muda de um instrumento para outro e acha que alguma coisa estranha, você está tocando melhor ou pior, repara se a escala ou o raio são diferentes, porque pode se influenciar bastante, tá? Eu gosto muito da escala da Les Paul, exatamente por ela ser mais curta, eu acho muito confortável, muito gostoso de tocar, gosto muito da tensão que a corda fica, bem mole, bem confortável. E aí, geralmente, quando eu tô tocando muito de Les Paul que vou pra Strato, eu sinto, velho, um pouquinho mais duro, um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais diferente mesmo de tocar. Acho isso bem comum, beleza? Próxima pergunta. Qual a melhor idade para iniciar a música para uma criança? Guitarra infantil vale a pena? Yuri Bey. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre educação infantil, educação musical infantil. Posso falar de relatos de amigos, de pessoas, amigos que têm filhos, da minha namorada que dá aula para criança. Ela dá aula de musicalização infantil em inglês para crianças e tal. E assim, o relato da galera sempre é dar liberdade para a criança se interessar ou não por um instrumento. Na escola que minha namorada dá aula, por exemplo, muita gente se interessou, muitas meninas se interessaram por bateria, o que é uma coisa curiosíssima, tipo, se interessaram pelo instrumento, se interessaram por fazer barulho, tipo, crianças de 9, 10 anos, saca? Alguns tocam violão, alguns querem tocar guitarra, mas que esse processo, ele é sempre muito, tipo, dar liberdade para a criança, escolher, se interessar, testar, experimentar e ver qual é. Alguns grandes guitarristas começaram bem cedo, tipo, tem relatos, sei lá, do Jason Becker, que começou bem cedo, eu lembro se, tipo, tem foto dele com 3 anos, segurando a guitarra e achando interessante, achando massa, mas que novamente depende muito do interesse da própria criança, saca? Pelo menos isso é que eu recebo de relatos de pais e professores. Musicalização infantil é sempre muito interessante para a criança porque vai desenvolver não só raciocínio lógico, e música é uma coisa muito matemática, como vai incentivá-la também a ter interações com outras pessoas. Algumas crianças que são muito tímidas se desenvolvem essa parte social por tocar com outras crianças interagindo através da música, e é isso, tá? Acho muito interessante você incentivar isso nas crianças, mas novamente dando liberdade para elas escolherem e tipo, não se frustrar. Se você, por exemplo, é um pai guitarrista e seu filho não quer tocar guitarra, você não transparecer para ele que aquilo é uma frustração para você, tipo, velho, se ele quer tocar bateria, deixa ele tocar bateria, deixa ela tocar bateria, saca? Beleza, beleza? E essa foi a última pergunta do Segunda Sincera de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Se você for inscrito, comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo, deixar o like. Se quiser ajudar o canal, campanha do Apoia-se aí embaixo, você clica. A partir de R$5 você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza? É isso aí por hoje. Até o próximo vídeo.